Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Circuito Ihara Digital. Boa noite a todos. Eu sou Kellen Severo e estarei com vocês mediando este debate de hoje, esta apresentação, que tem como foco o seguinte tema: manejo pré-emergente de plantas daninhas de folhas largas e estreitas na cana-de-açúcar. Quero lembrar a todos vocês que a participação é muito bem-vinda. Aproveitem para nos dizer de onde vocês estão acompanhando esta live. Enviem as perguntas, mandem um nome, a cidade de vocês e vamos juntos, ao longo dos próximos minutos, construir este conteúdo super importante para aprendermos com dicas preciosas como ter mais resultados na hora de manejar as plantas daninhas na cana-de-açúcar. Para este bate-papo, quero apresentar os meus colegas, parceiros, convidados de hoje. Dr. Pedro Cristofoletti, consultor e pesquisador da PJC Consultoria Agronômica. Professor Pedro, seja muito bem-vindo, prazer estar com o senhor. É um prazer, Kellen. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar do Circuito Digital Ihara e ser entrevistado por esse ícone do jornalismo, da economia e do agronegócio. Você, com certeza, traz uma contribuição enorme para a agricultura com as suas lives. Sou seu fã, assisto todos os seus programas. Muito obrigada, professor. Da mesma forma, me sinto muito honrada em passar esses próximos minutos com o senhor, grande conhecedor do tema, de didática muito fácil, com profundos conhecimentos. Obrigada pela oportunidade, pelas palavras. Quero agradecer ao professor Dr. Pedro Cristofoletti e também apresentar a vocês nosso convidado, gerente de produtos herbicidas da Ihara, Elton Visioli. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Para mim é uma honra e um prazer aqui poder dividir esse período juntos, né, com duas estrelas aqui, que é você e é o professor Pedro, um grande conhecedor da cadeia e do segmento aí conosco. Obrigado. Igualmente, agradeço a você pela oportunidade da gente conhecer já as tecnologias, as inovações que podem melhorar a vida de todos que estão aí no dia a dia do manejo, enfrentando as daninhas, e a gente vai saber nos detalhes com você ainda hoje. Obrigada, Visioli. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, e eu quero já convocar você que está na nossa audiência para me dizer de onde você está nos assistindo. Daqui a pouquinho eu vou começar a saudá-los e também aproveitar para trazer para o nosso bate-papo as perguntas de vocês, então participem. Vamos às primeiras questões. Quero já tem participação aqui. Vou então cumprimentá-los antes de continuar. Quero dizer que já tem muita gente nos saudando. Muito obrigada. O Tasso Agrônomo, direto de Alvorada, Tocantins. Temos ainda o João Agro, de Lavras, Minas Gerais. Temos o pessoal de Primavera do Leste, Mato Grosso, o Vigney está conosco, Domingos Júnior, muito mais gente aqui, o Adriano de Souza, de Nova Alvorada do Sul. Temos a Jana Nunes, de Maringá, no Paraná, Sandriele Miranda, de Araçatuba, São Paulo, e assim por diante. Muito obrigada a vocês pela companhia. Continuem conosco, daqui a pouco eu volto a trazer mais participações. Agora quero dirigir as primeiras perguntas ao professor doutor Pedro Cristofoletti, que está conosco para nos explicar primeiramente, professor, por que este atual momento? Porque hoje é importante a gente falar de cultura de cana e deste manejo das daninhas na cana. Por que escolher este momento? Conta para a gente. Bem oportuna essa pergunta, Kellen. Nesse momento, o produtor de cana está numa fase do plantio, né? A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, em que o produtor cultiva a soqueira durante 4, 5, 6 anos, dependendo do ambiente de produção, mas chega um momento que essa cana ela precisa ser renovada. E essa renovação, esse plantio, ele ocorre principalmente nessa época do ano. As melhores produtividades, elas são obtidas quando o plantio é o chamado plantio de primavera, que é o plantio nesse momento, mês de março, mês de abril, mês de maio. Então, é muito oportuno nós conversarmos nesse momento sobre cana-planta,
A cana-planta, dentro de uma propriedade agrícola, ela é a principal modalidade de cultivo que ele tem. Ele usa a cana-planta para incrementar a sua produtividade. E a cana-planta, ela é produzida a partir do plantio de mudas. E ela necessita de um extremo cuidado no manejo de plantas daninhas. Então, é muito oportuno, nesse momento, nós conversarmos um pouco sobre a cana-planta. A cana-planta, ela plantada nessa época do ano, evidentemente, ela vai demorar aproximadamente 6 meses para fechar, para fazer o fechamento do canavial e, evidentemente, dominar a vegetação e evitar que a gente faça o manejo após isso. Então, esse momento ele é muito importante na aplicação de um herbicida que apresente um excelente residual, né, um amplo espectro de ação e, principalmente, que ele tolere as condições climáticas nesse momento. Nesse momento, nós temos ainda uma boa precipitação climática, em termos de chuva, melhor dizendo. Então, o herbicida ele precisa ter um comportamento no solo que tolere essas chuvas e tenha um amplo espectro de ação, principalmente controlando plantas daninhas, folhas largas e também gramíneas. Então, Kellen, esse momento ele é fundamental para a gente conversar um pouquinho de herbicidas utilizados na cana-planta. Professor, estava ouvindo atentamente o que o senhor nos disse e o senhor tratou da oportunidade de falarmos aqui sobre cana-planta e destacou ainda a questão da condição climática. E aí eu tenho a oportunidade de fazer uma segunda pergunta relacionada a isso. As condições climáticas, ou seja, muita chuva ou um período mais seco, impactam, né, no manejo das plantas daninhas. Objetivamente, eu gostaria de saber qual é a influência que a condição climática tem no uso dos herbicidas. Conta para gente. Bem, o produtor de cana, ele maneja a planta daninha, Kellen, o ano todo. Agora ele está manejando planta daninha na cana-planta, daqui a pouco começa a safra, né, mês de abril, aqui na região centro-sul, né, e vai essa safra até novembro. E ele vai manejando planta daninha durante todo esse período, ele precisa manejar planta daninha durante todo esse período. E a condição climática, ela vai mudando durante essas épocas de manejo. Nós saímos de um período chuvoso, agora no mês de março, abril, entramos aí num período seco, bastante seco, com falta de chuva, né? E depois, novamente, a gente volta no final da safra a um período chuvoso. Essa condição climática de chuva e temperatura afeta, de um lado, a composição florística na área, a composição das plantas daninhas, e, por outro lado, afeta a eficácia do herbicida. Então, o produtor ele tem que estar atento para essa situação, para utilizar da forma mais adequada possível o herbicida correto para a condição que está acontecendo naquele momento. Portanto, se nós estivermos num período seco, ele vai trabalhar com produtos que têm um comportamento mais interessante nessa condição seca. Maior residual, maior solubilidade em água, associado com herbicidas de menor solubilidade, para controlar o amplo espectro de plantas daninhas que ocorrem nas diferentes condições. Em cada condição climática, nós vamos ter um espectro de ervas e, consequentemente, uma recomendação diferenciada de herbicidas. Então, a cana-de-açúcar, ela difere um pouquinho das demais culturas, como a soja, né? Porque a soja ela é cultivada numa situação específica de clima, ou seja, no início das águas até o final das águas. Então, a utilização do herbicida, o manejo de planta daninha, é feito numa condição única. Fica até mais fácil da gente recomendar o herbicida ou fazer as recomendações de manejo de plantas daninhas numa cultura como essa, do que no caso da cana, que tem essas mais diversas situações de manejo e condição climática. Interessantíssimo, professor. De fato, essa questão, então, que o senhor coloca desde o início da nossa conversa sobre o residual se torna ainda mais importante, dado o longo período em que a cultura está exposta, né, a eventuais
problemas com plantas daninhas. O senhor mencionava agora a questão climática e dizia, inclusive, que estamos entrando, por exemplo, aqui no sudeste do Brasil, no período em que a gente potencialmente terá menos chuvas. Então, a pergunta que eu gostaria de direcionar especificamente é: quais são os fatores que a gente deve anotar, algumas dicas de ouro, os mais importantes fatores, na hora de selecionar um herbicida para o período seco, já que este é um dos períodos que vamos enfrentar de agora em diante? Bacana. Poxa, Kellen, você está especialista, são perguntas muito profundas mesmo. Obrigada, Bacana. professor. Tive uma aula com o senhor antes da gente começar a live, tá? Só para o pessoal Imagina, entender. pelo contrário, eu que estou tendo uma aula contigo. Mas assim, o produtor de cana, principalmente os grandes produtores, o que eu falo grandes produtores, aqueles que cultivam áreas extensivas, como, por exemplo, as usinas de cana-de-açúcar, é muito comum numa usina ele ter 20 mil, 30 mil, 40 mil hectares, né, sendo cultivado pela mesma gestão, pelos mesmos tratos culturais. Quando isso acontece, o produtor ele não pode deixar de aplicar o herbicida na época seca, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, na época seca não precisa aplicar o herbicida porque o mato não vem, né? Ele só vai ocorrer quando começar a chover lá na frente. Então, para que aplicar o herbicida na seca se eu tenho a possibilidade de usá-lo mais lá na frente, quando vai ocorrer a chuva? E isso não dá para fazer nas grandes corporações, por causa da logística, por causa do acúmulo de área. Se ele não fizer isso, as áreas vão se acumulando lá na frente, vai ter tanta área para ele aplicar, de tal maneira que ele vai perder produtividade, porque ele não vai conseguir fazer a aplicação no momento certo, no timing correto. Então, o produtor, principalmente de grandes áreas, ele precisa aplicar o herbicida no período seco. E para aplicar um herbicida no período seco, ele tem que conhecer as características físico-químicas do herbicida, ou seja, ele tem que selecionar herbicidas que tenham um comportamento adequado para essa condição. Todo herbicida, para ele funcionar, ele precisa entrar em contato com o solo e ser ativado no solo. E para isso, ele tem que permanecer em cima da palhada, após a aplicação, até a ocorrência da primeira chuva. Às vezes, se eu aplicar um herbicida, por exemplo, no mês de junho, no mês de julho, nós vamos ter 2, 3 meses sem chuva. Para isso, o herbicida precisa ter características de comportar-se adequadamente, principalmente ter longo residual. Não adianta aplicar um herbicida de baixo residual nesse período do ano. Segundo ponto, tem que ser misturas, associações de produtos, e principalmente associação de um produto de alta solubilidade com um produto de baixa solubilidade. Por quê? Porque o produto de alta solubilidade, ele se comporta bem mesmo com pouca chuva, né? Ele tem um bom comportamento, e o produto de baixa solubilidade, à medida que começa a chover, ele é ativado e consegue controlar imediatamente o banco de sementes que está localizado na superfície. Portanto, para concluir, Kelly, nós precisamos, no período seco do ano, né, nos meses de colheita de junho, julho, agosto e setembro, que são os meses secos para a região centro-sul. Claro, lá para o Nordeste é uma região, eu sei que tem pessoas lá do Nordeste também nos assistindo. Lá para o Nordeste o período seco é novembro, dezembro e janeiro, né? Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, mesmo que eu falo aqui para a região Centro-Sul, nos meses de junho, julho e agosto, nós falamos lá para outubro, novembro e dezembro. Né? Esse período, o produto precisa ter associação de um de alta e baixa solubilidade, alto residual e comportamento que tolere as condições inadequadas de seca. Muito bom, professor. Eu quero fazer uma pergunta
rapidinha ainda sobre a resposta que o senhor nos deu e, na sequência, trazer vários comentários que estamos recebendo da nossa audiência. Me chamou bastante a atenção que no começo o senhor usou aqui uma frase para sintetizar o que é o pensamento de muita gente, que diz o seguinte: muita gente fala que na época seca não precisa aplicar o herbicida porque o mato não vem. Por que aplicar agora se eu tenho chuva só depois? E aí o senhor respondeu que para grandes corporações não é possível fazer isso por causa do acúmulo de áreas, o que inviabiliza o correto manejo dessas áreas. Mas para quem não está incluído neste grupo de grandes corporações ou grandes áreas, esta é uma recomendação, esperar, ou mesmo assim essa recomendação não vale? É válida ainda, sabe por quê, Kellen? Mesmo o fornecedor de cana, que tem áreas de pequena extensão, e geralmente o fornecedor de cana procura cortar a sua cana no período seco, porque é onde ela tem uma melhor ATR, uma melhor maturação, um maior teor de açúcar, e, consequentemente, ele consegue um preço melhor pela sua cana de açúcar. Mesmo esse pequeno produtor, se ele não controlar a planta daninha aplicando o herbicida no período seco, ele vai ter que aplicar posteriormente, mas o problema dele não é de logística, o problema ele vai ter que aplicar em condições de pós-emergência da cana. E aplicar um herbicida em condições de pós-emergência, nós não temos uma grande quantidade e opções de produtos seletivos. Se ele não fizer uma boa aplicação em jato dirigido, ele vai perder produtividade pela falta de seletividade. E também, se ele não aplicar no timing correto, ele pode perder por mato competição. Então, o pequeno produtor também tem vantagens se aplicar o herbicida no período seco. Muito bem respondido, professor. Muito obrigada. Quero trazer aqui as pessoas que nos acompanham, agradecer demais pela companhia, dizer que o Cacá Cândido está nos assistindo direto de Centralina, Minas Gerais. Boa noite, seja muito bem-vindo. O Glauco Nitabelo, de Cajobi, São Paulo, também está conosco. A DL Consultoria Agrícola de Riolândia, São Paulo. O Danilo, de Franca, São Paulo. A Karine Cruz das Almas, na Bahia, também nos acompanha. O Aparecido Fernandes disse que está ligado na live e que é fã do professor Pedro Cido, de Araçatuba, é isso? Aparecido Fernandes, isso, de Araçatuba. Diz que é fã de você, professor, muito seu fã, e diz que o senhor tem muito conhecimento, uma ótima didática para passar informações. Tem mais gente te elogiando aqui. Quero dizer que o Eduardo Molina está dizendo que esta é uma palestra com o mestre que nós não poderíamos perder. O Tiago Docema disse: grande professor, meu orientador do TCC na Exalc, muito aprendizado e respeito pelo senhor, ou seja, uma audiência cativa que lhe acompanha, professor. Obrigado, nossa, obrigado, o Cido lá de Adamantina e todo o pessoal, os nossos ex-alunos orientados. Graças a Deus temos 54 alunos orientados na pós-graduação, contribuindo com a agricultura por aí. Fico extremamente lisonjeado com as palavras. Merecidíssimo. Vamos adiante, que tem mais perguntas. A próxima pergunta é o seguinte, professor: o período que a cana demanda para que se tenha controle da planta daninha é muito mais longo do que outras culturas, como a soja. A gente até já falou sobre isso aqui, né? E o residual é um ponto que precisa ser observado, o senhor muito bem destacou. Como o produtor sabe se ele está acertando na escolha e no controle das plantas daninhas, focado aí no residual dos produtos? Perfeito, Kelly. Nós temos que dividir essa pergunta nas diferentes modalidades de cultivo, né? Quando nós trabalhamos com a cana-planta de ano e meio, o residual do herbicida tem que ser muito longo, às vezes até 90, 120 dias, até a operação de quebra-lombo, que é a próxima operação que o produtor faz depois da primeira aplicação de cana. Então, ele precisa ter, além de um amplo espectro, alta eficácia, ele tem que ter um residual até o fechamento do canavial. Se nós falarmos em cana-planta, então isso dá uma necessidade de residual de 120 dias.
maior do que qualquer cultura. Em soja nós não precisamos, em milho muito menos, né? Porque o período de controle, que nós chamamos de período de mato-competição em cana, é longo, porque a cana demora para o seu fechamento. Se nós falarmos de cana de ano, esse residual é de pelo menos 90 dias. E no caso da cana-soca, cortada no período seco, esse residual, às vezes, precisa ser até de 6 meses. O pessoal que está assistindo aí, que trabalha com cana hoje, sabe que esse ano aqui, quem aplicou herbicida em junho, julho e agosto, o canavial só fechou em dezembro. A condição climática esse ano foi muito ruim para os canaviais, principalmente aqui no estado de São Paulo. Teve cana que só fechou em janeiro. Então, quem aplicou herbicida em julho, olha, veja, de julho até dezembro são 6 meses. Nós temos que ter longo residual. Então, uma característica fundamental para um herbicida utilizado na cana, se você quiser trabalhar com apenas uma aplicação de herbicida, é longo residual. Professor, o senhor tem batido nessa tecla e está claro para a gente que esse é um dos pontos chaves de aprendizado aqui nesta live, que é focar no longo residual. Como que a gente tem pistas de que aquele produto escolhido está funcionando? Se ele tem um bom residual, o senhor falou deste ano ter uma condição diferente, a gente tem pistas muito claras no combate das daninhas que são evidentes, ou às vezes tem alguns sinais de que o produto não está funcionando e que pode escapar à nossa percepção. Perfeito, Kelly, muito bem lembrado esse aspecto. A característica físico-química do produto que indica o seu residual é o que nós chamamos de meia-vida. Meia-vida é o tempo que leva do produto para que metade da sua dose esteja, digamos, no solo, né? Esteja degradada, né? Por exemplo, eu estou com 62 anos, eu já passei da minha meia-vida, né? Eu não vou viver 124 anos, com certeza, né? Mas, assim, o produto, quando ele tem uma longa meia-vida, obviamente, ele vai ter um longo residual, né? Esse é um ponto importante. O segundo ponto que indica o residual do produto é a dose. Nós temos que trabalhar com a dose, porque o residual é responsivo à dose. Quanto maior a dose, maior é o residual. Evidentemente, nós temos que trabalhar com responsabilidade de utilizar a dose dentro da bula recomendada do produto. Mas eu vou citar, por exemplo, o flumioxazin, né, que é um herbicida já conhecido no mercado. Nós podemos trabalhar com ele, de acordo com a bula, de 250 ml, ou 0,25 litros, até 400. Então, é evidente que se eu estou com uma expectativa de precisar um longo residual, eu vou trabalhar com a dose próxima de 400 ml. Se eu quero uma expectativa de menor residual num período seco, que a cana vai fechar rápido, eu trabalho com a dose próxima de 250. Então, esses são alguns aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto é você misturar um produto, né? Hoje é permitido associar dois produtos no tanque, associar um produto de efeito residual mais curto com um produto de efeito residual mais longo. Então, o produto de efeito residual mais curto complementa o controle do efeito residual mais longo nos primeiros meses, e o de efeito residual mais longo prolonga o efeito residual lá no final, quando a gente não precisa de uma eficácia muito forte do herbicida. Então, esses são os pontos que devem ser considerados nessa questão do efeito residual do produto. Muito bem, professor, muito esclarecido, muito bem esclarecido. Quero dizer que o pessoal da Adecoagro está aqui conosco, dizendo muito bom, professor. Tem o Victor Rangel também dizendo muito bom, professor. Marcial e Raíssa Ferreira dizendo que a palestra está excelente. José Valdemir da Costa dizendo boa noite, professor, parabéns, direto de Coruripe, Alagoas. Olha. O Tiago Prado, de Quirinópolis, dizendo que você é o número 1 do Brasil. E ainda o Wellington Amorim dizendo parabéns, professor, excelente live. Ele fala direto de João Pessoa, Paraíba.
Muito legal, o senhor trouxe o seu fã-clube, professor, é isso? Olha só, hein? Que bom. Pessoal lá do Nordeste, olha, da Coruripe, João Pessoa, pessoal da Deco Agro aí de Mato Grosso do Sul, olha que bacana, uma importante corporação aí no Mato Grosso do Sul, né? Plantando cana aí de forma muito, muito interessante. Muito bacana, quero lembrar, claro que esta é mais uma live, mais um evento do Circuito Irrara Digital. Estamos tratando de manejo pré-emergente de plantas daninhas de folhas largas e estreitas na cana de açúcar. Irrara com informação na hora certa para você. Continuamos, então, com mais perguntas e respostas do professor. Professor, o senhor já deixou aqui nas entrelinhas algumas informações, e a nossa audiência, que é super qualificada, também sabe disso, que a presença de plantas daninhas, afirmam os estudos, reduz a produtividade da cana. Como a gente pode classificar as plantas daninhas? Elas são hoje os principais vilões da produtividade da cana? Com certeza, Kellen. Se nós não controlarmos as plantas daninhas, elas irão, com certeza, roubar a nossa produtividade, né? A planta daninha, ela pode interferir no processo produtivo. Eu tenho um ensaio que eu fiz até na usina San Martín há um tempo, e deixei uma parcela em total competição com as plantas daninhas. Ela chegou a reduzir 80,3% a produtividade da cana. Portanto, a planta daninha é, com certeza, uma vilã. Se nós não controlarmos, ela vai roubar todo o investimento que nós fizemos em tecnologia na cultura. Tá? Esse é um conceito importante. Controlar a planta daninha não quer dizer incrementar a produtividade. Controlar a planta daninha é você proteger o potencial produtivo, proteger a infestação de plantas daninhas, que pode ser muito significativa. Proteger o potencial produtivo, está bem clara essa mensagem. Professor, eu tenho perguntas na sequência já da nossa audiência, então quero aprofundar esse item. O senhor disse que sim, é um dos principais vilões da produtividade, ela pode gerar essas perdas expressivas. O senhor poderia classificar para a gente hoje, entre folhas estreitas e folhas largas, quais são as principais plantas daninhas que estão aí na mira, precisando de um controle mais assertivo? Sim, Kellen, eu vou citar talvez as 10 principais. Dentre as folhas estreitas, também conhecidas como gramíneas, né, nós destacamos a braquiária, o colonhão, o pé de galinha, o carrapicho e o capim-colchão. Essas são as 5 principais folhas estreitas ou gramíneas que tiram o sono do produtor de cana, principalmente a braquiária e o colonhão. Já do lado das folhas largas, ou tecnicamente mais conhecida como dicotiledôneas, nós temos a mucuna, a mamona, a corda de viola, o melão de São Caetano e as espécies de sementes pequenas como caruru, beldroega, mentrasto. Esses 2 grupos de plantas daninhas perfazem, eu diria que 80% das infestações de plantas daninhas. As gramíneas reduzem o potencial produtivo. As folhas largas, além de reduzir o potencial produtivo, elas interferem no processo de colheita. Todo mundo sabe o quanto é difícil colher uma cana com cipós enrolando na colhedora, com a corda de viola. Eu já vi até colhedora de cana ter uma interferência tão grande, pegando fogo lá no meio do canavial. Professor, eu levantei a mão aqui porque temos pontos da nossa audiência que cabem exatamente com o que o senhor está nos dizendo, né? Então, o senhor classificou as plantas daninhas mais desafiadoras aí para conter os problemas de produtividade na cana, e o Aparecido Fernandes está perguntando para o senhor, professor, em cana-planta, quando aplicados os pré-emergentes, algum tempo depois do preparo do solo, ainda temos escapes de naninhas previamente de capim-colchão, diz ele. Como resolver isso? Cido, escape de capim-colchão em pós-emergência na cana-planta, ele é normalmente controlado com associação de herbicidas inibidores do fotossistema 2,
mais herbicidas inibidores da biossíntese de caroteno, né? Vocês vão falar, opa, professor, agora você voltou para a escola, né? Falando termos técnicos. Na prática, né, uma boa associação seria, por exemplo, a atrazina mais o mesotrione. Isso até uma certa fase de desenvolvimento. Após esse período, né, nós temos que lançar mão já do MSMA. Mas essas são tecnologias que, como bem você salientou, Kellen, elas devem ser utilizadas quando há escapes. Nós não podemos deixar o manejo por conta só dessa aplicação. Nós precisamos fazer um bom manejo na pré-emergência e, caso hajam escapes, essa tecnologia com certeza resolve o problema. Bacana, então a gente está aqui com perguntas bastante assertivas da nossa audiência. Agradeço a você, Aparecido Fernandes, pela contribuição, pela dúvida. Quero agradecer também o João Vitor dos Santos, que está conosco direto da Raiz em Barra, o Eduardo Molina, da Usina Morena de Luiz Antônio, São Paulo, o Wellington Amorim, que está aqui conosco também, e mais uma pergunta. Professor, a pergunta é do Ailton Zilli, e ele questiona para o senhor o seguinte, pede, inclusive, que o senhor fale um pouco mais sobre o capim amargoso resistente a glifosato. O senhor publicou no Comitê de Plantas Daninhas Resistentes. Qual o melhor manejo? Questiona o Ailton. Obrigada, Ailton, pela pergunta. Obrigado, Ailton, realmente pela pergunta. Na cultura da cana, Ailton, o amargoso ele não é um grande problema. Por quê? Nós não temos cana transgênica. Ele é um grande problema na soja. A gente sabe que a única ferramenta, muitas vezes, que o produtor de soja usa é o glifosato. E o amargoso desenvolveu resistência a esse herbicida. Na cana-de-açúcar, ele pode ser um problema na época da reforma do canavial para quem faz plantio direto. Mas, geralmente, a cana, pelo fato dela ser uma cultura que compacta demais o solo, ela sempre precisa do cultivo mínimo com uma operação mecânica no mínimo. E a operação mecânica ela é suficiente para eliminar o amargoso. Agora, dentro do canavial, os pré-emergentes, nas doses que eles são utilizados, têm um controle espetacular. Nós temos várias tecnologias, o flumioxazin, o piroxasulfone, o tebutyron, né, o clomazone, são todas tecnologias que conseguem pegar o amargoso em pré-emergência. É só a gente fazer um bom manejo na época da reforma do canavial, diferentemente da soja, né, onde a gente não tem muitas ferramentas de manejo. Muito bem, professor. Agora, estreitando um pouco mais, né, essas questões que o senhor está nos trazendo, eu gostaria de saber quais fatores influenciam na escolha em cada fase, né? Nós temos na escolha após o plantio da cana, depois temos a segunda aplicação do herbicida. Gostaria que o senhor trouxesse esses detalhes para a gente, por favor. Certo, Kellen. Eu vou fazer uma retrospectiva operacional dentro da cultura da cana. Quando nós vamos plantar a cana, nós começamos sempre com uma boa aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado. Essa aplicação ela visa principalmente o manejo do banco de sementes em áreas de extrema infestação de banco de sementes de gramíneas. Fazendo o plantio, nós precisamos de um herbicida que tenha um residual e um espectro de ação adequado até a próxima operação na cana-planta, que é a sistematização do solo, com o objetivo de eliminar o lombo nas entrelinhas, na chamada operação quebra-lombo, onde nós aplicamos herbicidas em jato dirigido que tolere a condição no momento em que o quebra-lombo está sendo feito, associando muitas vezes um pós-emergente para algumas ervas que escaparam. Terminando a cana-planta no seu processo de colheita, nós vamos para a cana-soca. Na cana-soca, nós temos o herbicida pré-emergente, que, na minha opinião, deve ser aplicado, como diz na prática, no toco, a hora que você corta a cana, sendo que nós diferenciamos aí, como nós já explicamos anteriormente, o herbicida no período seco e o herbicida no período chuvoso. Então, aquela soca, ela tem o herbicida fundamentado nessa condição climática. Também temos, às vezes, a necessidade na cana-soca, como foi comentado pelo colega Aparecido, eventualmente em situações de escape, fazermos, então, um repasse, né, fazendo uma segunda aplicação em jato dirigido.
mas isso na eventualidade de nós não termos um bom sucesso na aplicação no pré-emergente. Temos também as aplicações de pré-colheita, que eventualmente acontece em áreas de muita folha larga, nós podemos fazer a aplicação aérea e, mais recentemente, com o uso de drone nas reboleiras dessas folhas largas para facilitar a colheita. Então, você perceba, Kellen, que todo o processo produtivo da cana, de janeiro até dezembro, nós temos, de alguma maneira, aplicação de herbicida numa condição. Muito bem. Professor, na sequência eu quero, claro, trazer aqui suas considerações finais, quero continuar esse bate-papo com a nossa audiência, que está super participativa, trazer também o Visioli, que vai nos contar das novidades que estão acontecendo, mas gostaria de fazer mais uma pergunta da nossa audiência, do Ítalo Juan. O Ítalo Juan pergunta sobre gestão de qualidade agrícola, e ele é da usina Bevap e pede para que o senhor, professor, fale um pouco mais sobre a daninha corda de viola e os meios mais eficientes para o controle desta planta daninha. Obrigada, Ítalo, pela pergunta. Obrigado, Ítalo, da Bevap, lá na nossa saudosa Minas Gerais. Bevap, uma usina 100% praticamente irrigada, numa região muito de difícil produção, mas que tem um índice de produção bem bacana. E a corda de viola, com certeza, é uma planta daninha importantíssima para vocês aí. Ela se adapta muito bem à palhada de cana e consegue germinar, mesmo nas condições de alta situação de palhada. E a corda de viola, ela precisa ser manejada com bom herbicida residual, com bom herbicida pré-emergente, para evitar que o banco de sementes forme a corda de viola e essa se transforme numa planta trepadeira, né? E aí vai causar mato competição. Porém, muitas vezes o herbicida residual ele não consegue segurar a corda de viola, porque a corda de viola consegue germinar mesmo com canavial fechado. Né? Ela não tem aquela supressão pela cana. Então, muitas vezes, nós precisamos, Ítalo, de medidas complementares. E aí os herbicidas auxínicos têm um papel muito importante. Muito bem, professor. Vamos a mais uma pergunta. A pergunta é sobre outros meios que podem ajudar a conter as plantas daninhas. Por exemplo, a rotação de cultura, a meiose. Como esses processos podem impactar aí no combate das daninhas, hein? Bacana, Kellen, essa pergunta. Essa é uma prática que o produtor de cana não estava muito habituado a fazer, a rotação de cultura e a cultura intercalar pela meiose. Por que ele não estava muito acostumado? Porque, inclusive, não era atrativo financeiramente fazer isso. Né? Mas hoje, com o preço da soja, né, Kellen, você sabe isso, do histórico da evolução do preço recentemente, está se tornando muito atrativo. No estado de São Paulo, nós já temos 1 milhão de hectares de soja plantada na época da rotação da cana, né? Porém, o produtor não percebe que não é só a vantagem financeira de plantar a soja, mas é a vantagem agronômica. A soja melhora as propriedades do solo, a soja permite um incremento da produtividade na cana-planta e permite um controle de plantas daninhas. É isso mesmo. A rotação com a soja reduz o banco de sementes, controla algumas plantas perenes e facilita o manejo de várias plantas daninhas. Por quê? Porque você está dando diversidade ao sistema. A planta daninha, ela não gosta de diversidades. A planta daninha gosta de monocultura, monocultura, monocultura. Ela vai se especializando e se tornando cada vez mais difícil. Então, a rotação ou a meiose é fundamental. Esse é um assunto apaixonante. Daria para fazer uma live, Kelly, só sobre isso. E é um assunto que tem chamado muita atenção, dado esse contexto também econômico que o senhor muito bem lembrou, professor. Professor, quando a conversa é boa, ela passa muito rápido, e eu gostaria que o senhor agora sintetizasse para a gente 3 regras de ouro, ou 4 regras de ouro, que sejam aqui aquele resumo do que conversamos nessas quase 1 hora, né? Nesses 46 minutos.
A minha visão, Kelly, é manejo eficaz, seletivo e com sustentabilidade econômica e ambiental. Nós não podemos deixar a planta daninha interferir no crescimento da cana. Hoje, nós investimos mais de R$7.000 para plantar 1 hectare de cana. Você deixar a planta daninha roubar a sua produtividade é a mesma coisa de você jogar uma parte desses R$7.000 que você investiu na produtividade da cana. Nós temos que deixar a cana expressar o seu potencial produtivo. E para isso, os herbicidas residuais, os herbicidas pré-emergentes, desempenham um papel fundamental para que a cana não sofra mato-competição precoce, você não precise de medidas de repasse e, principalmente, catação e aplicação aérea na pré-colheita. Produtor, procure selecionar o herbicida pré-emergente correto, para que você durma tranquilo, seguro, sem as plantas daninhas roubar a sua produtividade. Muito bem, professor, doutor Pedro Cristofoletti. Quero dizer que nós estamos aqui com dezenas, centenas de perguntas, e a equipe da Ihara acaba de me dizer que a Ihara vai responder todas as dúvidas que não foram respondidas nesta live. É só enviar um direct no Instagram, ou seja, uma mensagem privada no perfil do Instagram da Ihara, ou ainda para o Facebook da Ihara, @Ihara Defensivos Agrícolas, e as dúvidas vão ser respondidas posteriormente. Professor, brilhantes as suas colocações, a simplicidade com que o senhor passa o seu conhecimento. Obrigada pela oportunidade, e a gente vai continuar esta live agora, trazendo o Visioli, que tem as novidades. Volte sempre, professor. Quero lhe dar boa noite antes de me despedir. Um grande abraço, Kelly. Obrigado. Para mim é um privilégio ser entrevistado por você. Da mesma forma, o privilégio é conversar com o senhor, professor. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Quero, claro, já continuar com o Visioli, que nós vimos lá no comecinho, que estava atentamente ouvindo tudo que o professor Dr. Pedro nos trouxe. Elton Visioli, gerente de produtos herbicidas da Ihara. Diante de tudo que foi colocado aqui, conte para a gente como esses pontos se conectam com as tecnologias que estão à disposição no mercado, hein? Excelente, Kellen, ótimo ponto, né? O professor acho que trouxe os grandes desafios, né? A cultura da cana tem sua expressividade, né, hoje para a agricultura brasileira, de suma importância, né? Nós vivemos aí o último ano um cenário extremamente positivo com relação ao açúcar, né? As novas considerações por etanol no Brasil, com uma energia renovável. Então, é uma cultura que está extremamente pronunciada, né? O sucro energético, como um todo, ligada à alimentação, ligada à energia, e tem vivido desafios. Nós podemos ver aqui pelas perguntas, né? Obrigado aí pelos participantes conosco, né? Estaremos respondendo, como você apontou bem, e realmente esses desafios de manejo têm se tornado cada dia mais complexos, né? E não só nas outras culturas, mas assim também como na cultura da cana. O professor começou muito bem, não sei se todos vão lembrar de alguns números, mas o professor comentou conosco aqui das perdas, né? Nós temos relatos de literaturas hoje comentando, fazendo citações de perdas de 86%, 87%, 90% da produtividade pela mato-competição. Então, isso realmente e gera, né, um impacto bastante robusto nas lavouras. E o professor trouxe um ponto interessante, né? A logística, Kellen. Nós estamos falando hoje da grande maioria, né? Nós estamos falando de empresas que têm áreas extensas, né, para a gestão do seu cultivo, para a gestão da aplicação de herbicida, para a sua gestão de plantio, N atividades, né, operacionais que ela tem com a sua equipe de tratos, por exemplo, que demanda para ela uma gestão com ferramentas de forma segura, para que ela consiga ter esse trabalho logístico de forma mais robusta e segura para que a sua lavoura, ao final, mais uma vez, tenhamos aí a boa produtividade, que é o que todos nós aqui, agrônomos, bons brasileiros, esperamos das nossas lavouras, né? E a planta daninha, não além do prejuízo, né, Kellen e todos os nossos participantes aqui,
atrelados à perda de produtividade, nós temos também um impacto relacionado à efetividade, né, por exemplo, de uma colheita. Nós temos aí que, dependendo, né, da planta daninha, uma trepadeira como um cipó, ela reduz em 25% a gestão, né, de máquinas e equipamentos de colheita. Então, imagina para uma equipe, né, de colheita aí tendo a todo momento desafios com relação a equipamentos e máquinas para esse trabalho. Então, pensando em todo esse cenário, pensando, né, como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, que é o nosso DNA, né, que é trazer para a agricultura brasileira sustentabilidade e produtividade, né, para o nosso agricultor, nós temos há anos, Kellen, né, esse trabalho de estudos voltado para a tecnologia. Nós vamos falando um pouquinho mais aqui já, né, do Falcon e do Ritmo, que contém a nossa tecnologia Yamato neles. Os estudos iniciaram por volta de 2008, 2009, para você ter uma dimensão do investimento, né, direcionado para entendimento do comportamento, né, desses herbicidas, dessa tecnologia, o quão, né, a melhor recomendação poderia trazer esse benefício de manejo para o setor sucroenergético. Então, nós estamos falando aí de praticamente 12 anos de estudos, né, até o seu lançamento, que nós fizemos aí inicialmente no final do ano passado, e estamos agora trabalhando, você apontou muito bem, né, no início da nossa conversa, por que esse momento, né? Nós estamos vivendo no momento agora de início de safra, né, da intensificação dos plantios, e já estamos ali com o encerramento, né, já entramos no outono, então encerramento das nossas águas, permeando aí para o nosso período de outono e inverno com essa restrição. Então, a empresa tem investido e direcionado a muitos estudos, né? E estamos trazendo hoje uma tecnologia que até então registrada só na Austrália, só na América do Norte, né? Então, trazendo essa inovação mais cedo para o Brasil do que habitualmente nós tínhamos. E quando nós olhamos, de forma geral, o professor fez algumas citações, né? Dentro desse manejo aí para os nossos colegas profissionais agrônomos que estão aqui, técnicos presentes, a grande maioria das ferramentas hoje que nós temos são ferramentas que foram, né, introduzidas aqui no Brasil na década de 90, a sua grande maioria dentro do quadro de manejos que nós utilizamos, tanto para folha larga quanto para folha estreita, né? E a nossa tecnologia Falcon e Ritmo contém nela, né, a inovação. E esse é o nosso propósito e a nossa proposta para o setor sucroenergético. Então, quando nós olhamos para essas duas tecnologias, ela contém a tecnologia Yamato, né, que ela é inovadora, trazendo num conceito de uma nova molécula registrada hoje na agricultura brasileira, né, dentro do seu grupo de desoxazolinas, né, e modo de ação de VLCFA, que a gente pode entrar em depois um pouco mais de detalhes, ela é única. Então, isso permite, né, para nós podemos ver aqui pelas perguntas, eu estou aqui nos bastidores, tá, pessoal? Parece que eu não estava, mas estou aqui nos bastidores com vocês, nas plataformas online, e nós estamos vendo aí nossos colegas profissionais do setor com bastante desafios, né, para manejar gramíneas, como nós vimos falando de amargoso, nós vimos as citações, né, falando também para questões, nós tivemos aqui uma pergunta, né, como a Kelly falou, nós vamos estar respondendo, mas temos um colega perguntando um pouco mais sobre caruru, que também tem sido um desafio, por exemplo, na cultura da soja. E diante desse cenário todo, Kelly, né, nós temos o desafio de ter uma cana-planta, uma cana-soca, nós temos soca úmida, soca seca, eu tenho MPB. Então, assim, eu tenho uma diversidade de cenários, o professor apontou muito bem isso na cultura da cana, que dificilmente eu tenho em outra cultura, que ela faz com que, né, todos esses profissionais que estão aqui conectados conosco se driblem todo momento, olhando condições de perfil de solo, analisando o perfil de matologia da sua área e ainda num cenário de modalidades, né, seja planta ou soca, bastante diversificada. Então, esses profissionais aqui estão de parabéns, viu, Kelly? Porque administrar manejo no setor sucroenergético é um desafio. E assim como o professor traz para nós, né, uma aula a todo momento para que a gente esteja aprendendo. Esses profissionais aqui aprendem todo dia na aula no campo. É verdade, eu quero dizer que tem muita gente conosco ainda para saber mais das novidades que você acaba de nos colocar, de inovação, de novas tecnologias. O Adriano de Souza está aplaudindo, o Ricardo Aristides é da Destilaria Japungu, também está conosco. Nós temos o pessoal da Biosev assistindo direto de Mato Grosso do Sul e assim por diante. Está muito claro que nós temos, então, novas tecnologias à disposição
da nossa audiência para manejar estas plantas daninhas. Gostaria, então, de pedir a sua palavra final, o seu recado final, já que você adiantou para a gente na sua fala as novidades que já estão à disposição da nossa audiência, não é? Excelente, Kelly. E aí, realmente, né, nós, de todo esse tempo de investimento, né, 12 anos de pesquisa, junto às empresas japonesas, né, como principais representantes aqui, nós trouxemos o Falcon e o Ritmo, né? O professor falou muito para nós com relação a manejo, então, olhando um pouquinho para as nossas plataformas de manejo para cana-planta, né, onde nós temos um solo que foi, né, manejado, nós temos um período, né, o professor trouxe muito bem, de fechamento prolongado, muitas vezes, dependendo desse período, de março a maio, né, dessa janela de plantio, que nós temos alguns picos, nós temos o Falcon, né, que tem a tecnologia Amato, já é, né, uma tecnologia com uma mistura ampla, né, de duas tecnologias, para que a gente tenha uma cobertura completa de folhas largas, completa de folhas estreitas. O professor trouxe muito para nós aqui, né? Quando ele falou de braquiária, quando ele falou de capim-colchão, quando ele falou de pé de galinha, quando ele falou de colonião, que são ervas desafiadoras no âmbito, né, de gramíneas, e que a tecnologia Amato, né, tem uma excelência no controle dessas ervas, é um graminicida pré-emergente de excelência. Isso nós podemos garantir hoje para o nosso público que é aqui presente, essa segurança de manejo. E quando nós olhamos, né, para ervas complexas, como o produtor falou, como cordas, né, então esse complexo de misturas permite um controle para folhas estreitas e um controle também para folhas largas com esse manejo para a tecnologia Falcon. E nós olhando um pouquinho mais à frente, quando eu tenho também uma soca úmida, já nessas colheitas mais no final de safra, a tecnologia Falcon também, Kelly, nos permite essa segurança junto em cima de palhada, com uma excelente, né, em performance sobre palha, com uma movimentação segura para garantir também o controle dessas sementes sobre a palha no pós-colheita. Então, nós temos essa janela, tanto do plantio como na cana-soca úmida, bastante segura numa combinação de tecnologias para manejar folhas largas e estreitas, que permite, né, o nosso profissional aqui do setor sucroenergético ter segurança no controle dessas plantas daninhas que nós citamos, tá? E nós temos o Ritmo, né, que é, mais uma vez, uma combinação também de tecnologias, onde contém a tecnologia Amato, que o professor falou muito bem, né, nós precisamos pensar em alguns cenários, trazendo aqui o Ritmo, né, para uma cana-soca seca, agora nós estamos falando, tá, uma preocupação para o momento. O professor trouxe muito bem, nós aqui no Centro-Sul tivemos uma janela muito longa do início das chuvas, então esse herbicida no período das secas precisou ter uma eficiência prolongada. Essa combinação traz um graminicida de excelência, mais uma vez, para ervas como colchão, colonião, que nós falamos amargoso, né? Combinado com um excelente herbicida para manejo de sementes grandes, pensando em mucuna, pensando também na própria braquiária, contribui muito, né? Nas cordas de forma geral, na mamona, e que permite, né, essa combinação diferenciada, como o professor trouxe. Eu tenho uma solubilidade mais alta, combinado, né, com a tecnologia Amato, com uma solubilidade um pouco mais restrita. Com isso, eu tenho, permitindo que nessas primeiras chuvas eu ainda tenha, né, permita para que a liberação desse herbicida nos garanta uma segurança desse manejo, uma forma mais prolongada. E, resumindo, Kelly, nós estamos falando de excelência de controle, né, eficácia, que é o que nós todos aqui estamos vendo. Eu tenho uma redução de banco de sementes, né, eu tenho um produto flexíveis, então a tecnologia Amato presente no Falcon e no Ritmo, ele me garante segurança na cana-planta, sem riscos de fitotoxicidade, permitindo toda essa segurança para essa cultura ser instalada. Eu tenho segurança na minha cana-soca, né, na sua rebrota também, sem o risco dessa fitotoxicidade. Eu tenho lavoura no limpo, permitindo, né, que eu tenha produtividades à frente, e uma vantagem para todos que estão aqui, né, conosco conectados. Nós estamos falando de uma tecnologia que ele permite um uso seguro no MPB. Isso é maravilhoso, né? A gente hoje sabemos que o MPB ele tem tomado proporções, é um alto investimento para a usina, com mudas de altíssima qualidade, né, para essa renovação do seu plantel aí no canavial. Então, realmente permite toda essa segurança. E para você, né, que faz rotação com cultura de soja, por exemplo, a usina, o fornecedor que está aqui conectado conosco, nós temos também a tecnologia Amato presente no Kyodin, Kellen,
que também é altamente, né, seletivo, não tendo risco para depois a entrada desse canavial pós-soja, e vice-versa, para esse canavial que vai ser colhido e entrada com uma renovação, a tecnologia Amato em falco e ritmo permite também essa segurança com relação a carry-over. Então, nós estamos falando de forma segura, Kellen, para hoje, para o nosso público aqui presente. Muito obrigada, Elton Visioli, gerente de produtos herbicidas, por trazer essa explicação tão profunda, com oportunidades, novas tecnologias para a nossa audiência. Quero dizer que o Ailton Zilli está dizendo parabéns, Ihara, ótimas ferramentas para controle, e muito mais gente aqui elogiando, Aerofito ligado na live, dizendo que o Falcon é um produtão. O Paulo Rogério Santos, da usina Cófico Meridiano, também está aqui aplaudindo a iniciativa. Eu quero agradecer demais. Obrigada a você, Visioli. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos que estão aqui conectados com a gente. Foi um prazer aqui poder estar com vocês no dia de hoje. Obrigado. Da mesma forma, obrigada a você e obrigada a todos de casa pela companhia, pela maciça participação, pelo envio de perguntas. Este foi mais um evento do Circuito Ihara Digital. Falamos de manejo pré-emergente de plantas daninhas de folhas largas e estreitas na cana. Ihara, informação na hora certa. Uma ótima noite para você. Até a próxima.